Olá, graça e paz. Esta é mais uma semana na nossa jornada de leituras bíblicas, 39ª semana, quase completando 40 semanas, e nós estamos agora avançando nos livros proféticos. E o profeta mais antigo de que nós temos livros é o profeta Amós. Nós estávamos lendo os livros dos reis, né, a parte histórica ali. E o próximo livro na sequência dos livros bíblicos seria 1º e 2º Crônicas. Mas 1º e 2º Crônicas praticamente repetem a história que a gente já conhece em 1º e 2º Reis. Nós vamos ler 1º e 2º Crônicas no próximo ano, quando nós retomarmos as nossas leituras. Mas agora nós vamos então ler os livros dos profetas na ordem em que eles profetizaram e vamos começar com Amós, talvez o mais antigo deles. Nessa primeira semana, então, vamos ler Amós de 1 até o 7, vai ficar 2 capítulos para a nossa leitura na semana que vem, na segunda-feira, mas nesse trecho, então, vamos começar com a apresentação do próprio profeta, né? Ele fala quem ele é, fala em que época ele está profetizando, e ele também começa, então, a soltar as sentenças, as acusações. Ele age ali como se ele fosse um promotor que vai fazendo as acusações em nome de Deus para diversas nações. Ele faz primeiro para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe, que são nações pagãs, né, gentios ali ao redor de Judá. Depois ele lança uma sentença contra Judá, no capítulo 2, e depois o capítulo 2, 3 e 4 são acusações contra Israel, o reino do norte. Depois no capítulo 5 e 6 ele faz algumas advertências contra a maldade e a injustiça que estavam reinando ali em Israel. No capítulo 7 ele fala de 3 visões que Deus lhe dá, um do gafanhoto, outro do fogo e por fim o do prumo, né? E aí então ele aprende que Deus vai usar a sua misericórdia, né? Não vai castigar como Israel merecia, mas o castigo virá na medida certa. E ainda no capítulo 7 nós temos um trecho biográfico no qual o sacerdote Amazias denuncia o profeta para o rei Jeroboão II, querendo, claro, que o rei o castigasse, né? O rei o prendesse, e nós vemos então essa relação conturbada do profeta com o sacerdote Amazias. Lembrando que os sacerdotes do Reino do Norte não eram sacerdotes legítimos, né? Porque o sacerdote legítimo ele tem que vir da tribo de Levi, e no Reino do Norte isso já não acontecia mais. Pois bem, meus destaques nesse trecho: passamos do livro dos reis para o livro dos profetas, né? Como eu acabei de mencionar, e vale a pena então nós atualizarmos a nossa tabela. Nós temos uma tabelinha cronológica com os reis de Judá e de Israel, Reino do Sul e Reino do Norte. Vamos recuperar essa tabelinha, né, aqui, e observar então que, descendo um pouco do lado do Reino do Norte, nós já vimos lá nos livros dos reis o ministério de Elias e de Eliseu. São os primeiros profetas que aparecem, profetas que falaram ali, que profetizaram, mas que não têm livros escritos por eles ou colecionando as sentenças deles, como esses outros profetas que nós vamos ver agora. Então, eles foram os primeiros, mas nós não temos livros deles. Seguimos aqui mais um pouco e temos o primeiro profeta, Amós, profetizando aí mais ou menos entre 790 até 750 a.C., né? Porque é essa época em que esses reis estavam no poder, né? Então ele começa o livro dizendo, eu profetizei na época em que Uzias estava no reino de Judá e Jeroboão II estava no reino do norte, em Israel. Ele menciona os reis dos 2 reinos, né, para fazer essa localização cronológica do seu ministério. Então é um dos profetas mais antigos a deixar registro das suas profecias, como eu já tinha mencionado. É curioso que, apesar disso, apesar de ter vindo bem depois, né, algumas dezenas de anos, mais de 100 anos depois de Elias e Eliseu, Amós diz, lá no capítulo 7, versículo 14, né, que a gente vai ver na sexta-feira, ele diz que ele não pertencia aos profetas e nem era discípulo dos profetas, ou seja, ele não pertencia àquela escola de profetas que nós vimos lá no livro dos reis, que provavelmente foi inaugurada por Elias e administrada por Eliseu, né? Nós vemos ali na história deles os discípulos dos profetas. Amós não pertencia a essa escola, ele tinha uma origem humilde como boiadeiro, como colhedor de sicômoros, e a sua própria origem humilde salienta a urgência do seu chamado, né? Quer dizer,
Não dá nem para esperar ir para a escola de profeta, você tem que falar e pronto. E também salienta a corrupção espiritual da nação, porque afinal de contas Deus não conseguiu usar ninguém da escola dos profetas, porque tudo já tinha se corrompido, né? Mas ele tem que usar alguém do lado de fora, né? Alguém de fora, alguém que vem correndo por fora para poder exercer aquele papel que os profetas já não exerciam, né? Bom, é interessante também, um segundo destaque, que Deus se mostra aí na profecia de Amós como um Deus que não é domesticável, né? Ele não é um Deus doméstico. Vocês sabem que naquela época era muito comum que cada nação tivesse a sua divindade, então os deuses eram deuses domésticos, eram no sentido de que eles eram nacionais, né? Então cada povo tem o seu Deus que cuida das suas coisas e que protege o seu povo, né? Deus assume um papel assim com Israel? Assume, mas de maneira nenhuma Deus é visto como um Deus doméstico, um Deus que é de um povo. Deus é sempre o Deus da terra toda, de toda a terra, e todas as nações lhe pertencem, ainda que estejam em rebeldia. Então a gente vê isso muito claramente no ministério de Amós, que começa lançando sentença contra os outros povos. Deus é soberano sobre os outros povos também, mas ele tanto não é domesticável que ele não está do lado de Israel, né? Ele não vai ser cúmplice de Israel, mas ele vai lançar as suas sentenças contra Israel também, até para ajudar, sobrou alguma coisa aqui, né, nas sentenças que Amós profere. Amós também adverte que Deus já havia dado diversos castigos a Israel e sem sucesso, né? Lá no capítulo 4 ele menciona algumas coisas que Deus já fez, né? Derrotas nas guerras, alguns fracassos, mas havia um mal maior ainda a vir, né? Estava chegando um mal maior e, portanto, se não houvesse arrependimento, uma situação mais difícil ia surgir, e Amós está alertando o povo de Deus contra isso, né? Ou seja, o profeta ele anuncia o mal, anuncia o castigo de Deus, mas a sua palavra não é definitiva, porque ao mesmo tempo que ele anuncia o mal que está chegando, ele anuncia para que o povo se arrependa. Certo? Então, ele tem um ministério pastoral também, não é só profético no sentido de adivinhar o que vai acontecer, é pastoral no sentido de advertir para que o povo se arrependa, mas o povo não se arrepende, né? Por último, um destaque aí no capítulo 7, né, aquele trecho biográfico de Amós, ele denuncia a idolatria, denuncia as injustiças sociais, inclusive, que havia em Israel, e ele começa a ser pressionado pelos poderosos da sua época e do seu povo para se calar. É interessante isso, o próprio sacerdote vem fazer às vezes aí de um cala-boca, né? Muda o seu discurso, não está agradando, o rei vai ficar bravo com você, você vai se prejudicar com isso, mas Amós se recusa a se calar porque Deus lhe deu uma missão. Na verdade, profetas são sempre incômodos e corajosos. Um profeta que não incomoda ninguém provavelmente não está cumprindo o seu papel. Um profeta sem coragem não vai cumprir o seu papel. E é claro, todo seguidor de Jesus Cristo também tem que ser corajoso e saber que vai ser incômodo. O apóstolo Paulo diz que todos os que desejarem viver piedosamente serão perseguidos. Se a gente vive uma vida muito acomodada, muito confortável, sem nenhum conflito por causa da nossa fé, talvez seja um sinal de que a gente não está vivendo de acordo com a nossa fé. É isso, são as nossas reflexões para o livro de Amós. Boa leitura para você e até a próxima.